continuação a esse mesmo tema, tocando alguns outros aspectos de como Jesus evangelizava. E a Bíblia nos mostra, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, algo muito interessante na vida de nosso Senhor Jesus. Ele, vendo a grande necessidade, vendo tantas pessoas descuidadas, ele sentiu compaixão em seu coração. E essa compaixão que ele sentiu em seu coração o fez dizer algumas palavras que nos mostram a vontade de Deus em relação às almas. E é uma oração que você e eu temos que fazer diariamente, porque Jesus ensinou a gente pedir isso. E sabemos, como disse João, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se nos ouve, sabemos que já temos o que temos pedido. Ou seja, temos que, como diz a Escritura, devemos pedir com orações, súplicas, ações de graça, né? Às vezes nós oramos, porém não agradecemos já antecipadamente pela resposta da nossa oração. E devemos estar também incluindo o agradecimento nas nossas orações, já pela fé, nos apropriando da resposta da oração, a qual estamos fazendo, amém? E olha o que Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 9, verso 35 em diante. Recorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda enfermidade e toda doença no povo. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam desamparadas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é muito, mas os obreiros poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara. Jesus aqui nos mostra que o que nós precisamos ao ver as necessidades e com o coração que tenha compaixão das pessoas é fazer essa oração. Senhor, manda trabalhadores, manda pessoas apaixonadas por falar de Jesus às pessoas, pessoas que queiram comunicar a mensagem de salvação às pessoas. Amados, isso tem que ser parte da nossa oração. Você tem orado por trabalhadores? Você tem orado por pessoas para que Deus venha a levantá-las? E aqui eu quero chamar a atenção para diferentes aspectos. Primeiro, Jesus era uma pessoa de oração. E não somente ele era uma pessoa de oração, senão que ele orava por trabalhadores. E não somente orava por trabalhadores, senão que ele escolheu trabalhadores. Ele tinha a sua equipe de trabalhadores. E Jesus, ele era uma pessoa que também se colocava como resposta do seu pedido de oração. Ele era um trabalhador, né? Ele não estava falando, alguém por trabalhadores e eu fico aqui de boa. Não, ele era um trabalhador. Eu sou a resposta da minha oração. Em outras palavras, como na prática, o que nós víamos na vida de Jesus. Amém? Então, Jesus, eu citei para vocês outro dia aqui a passagem de João capítulo 5, né? Versículo 19, lembram que Jesus disse: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê fazer ao Pai. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Pai ama o Filho, Ele mostra tudo quanto Ele faz, e obras maiores que esta Ele mostrará, de modo que vós vos maravilheis. Jesus, né? Mostrando ali que Ele fazia o que via o Pai. Quando é que Ele via o que o Pai estava fazendo? Eu creio que Ele tinha também visão aberta, e também creio que Ele passava momentos em oração, em contemplação, olhando o que o Pai estava fazendo. E amados, dizem os estudiosos que a vida de oração de nosso Senhor Jesus é aproximadamente de 3 a 6 horas, era a sua vida de oração. Por isso ele passava as noites em oração. Agora você imagina, Jesus, como outro dia eu disse, né, que ele sem pecado, nunca pecou, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado. Hebreus 4:15, foi tentado em tudo segundo a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele nunca pecou e ele passava tanto tempo em oração.
Agora, quantos pecados você e eu temos cometido? Quanto tempo oramos nós? Jesus nos está incentivando e nos está mostrando e dando o exemplo como nós precisamos aumentar na nossa vida de oração. Devemos aumentar. Às vezes nós temos oração Robin Hood. Como que é a oração Robin Hood? A oração Robin Hood, a gente pega uma flecha, né, e joga para Deus quando está em necessidade. Passa um momento difícil, ai Senhor me ajuda. É a única oração que a pessoa faz. Oração que joga uma flecha assim para Deus na hora da luta. Mas não tem um tempo a sós com Deus. Oração corredor. É aquela oração que a pessoa faz correndo. Ai Senhor, eu preciso de não sei o quê. E vai correndo, fica aqui. Ai, oração corredor. Oração paciente no estado de coma. Conhece a oração paciente no estado de coma? Chega no final do dia, a pessoa chega na cama dela. Aí quando ela chega na sua casa, na cama dela, vou orar. Aí ela deita, Pai Celestial, obrigado. Oração paciente em estado de coma, misericórdia. Que oração você tem tido? Jesus passava horas em oração. Ele reclamou dos discípulos dele que não conseguiram estar aí vigiando com ele nem uma hora. Nós temos que orar mínimo 1 hora para que seja uma oração. Uma oração. Se não é 1 hora, não é uma oração. Amados, Jesus passava horas em oração. E ele dizia: eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão o que vai fazer o Pai. Quando Jesus chama os seus discípulos em Marcos capítulo 3, versículos 13 e 14, a Bíblia nos mostra que ele chamou assim os que ele quis, para que estivessem com ele, e para enviá-los a pregar, a curar. Mas olha que interessante, Jesus chamou assim o que ele quis, e ali deixa claro qual era o propósito. E a Bíblia diz ali: para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar e a curar. Qual era o propósito primeiro? Estar com Jesus. Qual que é o teu propósito? O meu propósito primeiro não é estar pregando. O meu propósito primeiro não é tocar. O meu propósito primeiro não é ir lá e orar pelas pessoas para que sejam curados. Sabe qual que é o meu primeiro propósito? É estar com Jesus. Esse é o meu primeiro propósito. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados na obra do Senhor que nos esquecemos do Senhor da obra. E caímos no ativismo e estamos mais preocupados com a atividade ministerial que com a saúde espiritual. E nos preocupamos em fazer e nos esquecemos de ser. E Deus está mais preocupado com o ser que com o fazer. E Deus quer que nós sejamos essas pessoas que saibamos que o maior privilégio que você e eu temos, o maior privilégio que nós temos é estar aos pés de Jesus, é ministrar ao Senhor. A Bíblia diz que o maior de todos os mandamentos é amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Olha qual que é o maior de todos os mandamentos. Não é ir pregar a palavra, não. O maior de todos é amar a Deus com tudo que eu sou. Então, quando você vive na presença de Deus, quando você vive servindo e buscando ao Senhor e amando o Senhor, amados, é assim que nós vamos fazer a obra de Deus. Um jovem veio correndo para o seu pastor e falou: pastor, eu quero ser missionário no Peru. E o pastor pergunta para ele: jovem, quanto tempo você ora? Ai, pastor, isso não é importante, eu quero ser missionário no Peru. Jovem, quanto tempo você lê a Bíblia? Ai, pastor, por favor, isso não é importante, eu quero ser missionário no Peru. Jovem, quanto tempo você jejua? Pastor, por favor, eu quero ser missionário no Peru. E o pastor disse para ele: jovem, o Peru precisa de Deus. O Peru precisa de Deus e não de você. Indaiatuba precisa de Deus. E eles vão ter Deus em você e em mim se você é uma pessoa que busca Deus. Se você é uma pessoa que passa tempo na presença de Deus.
Se você é uma pessoa que primeiro ministra a Deus e ama a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, a Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores. Olha quem Deus está buscando: verdadeiros adoradores. Não diz que Ele busca adoração, Ele diz que Ele busca verdadeiros adoradores. Às vezes a gente só dá uma adoração aqui, mas no nosso dia a dia a gente não é um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque nós nos transformamos semelhantes a quem nós adoramos. E o ser humano, ele é um adorador por natureza. Por isso, logo nos primeiros mandamentos, o primeiro mandamento, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Eles estavam se corrompendo lá com o bezerro de ouro, e Deus fala, quando Moisés está lá no monte: não terás outros deuses diante de mim. Amado, se você não aprende a ter uma vida de adoração, se você não aprende a ter uma vida que primeiro coloca Deus na sua vida, que coloca Ele primeiro na sua vida, você vai colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Por isso tem muitas pessoas tão adoradoras de esportes, tão adoradores de atores, e de tantas outras coisas, e de tantos vícios, e de tantos maus hábitos, porque não são pessoas que têm colocado a Deus primeiro. Ou seja, que quando você aprende a adorar a Deus, isso vai te proteger de você dar a tua adoração a outras coisas que não merecem receber a tua adoração. A Bíblia nos mostra de Marta e Maria. Marta, estava lá com muitos afazeres, e Maria, ela sentou-se aos pés de Jesus. Marta, ao vendo Maria aos pés de Jesus, ela chama a atenção de Jesus. Jesus, olha aí, não te dá que eu estou aqui sozinha servindo, e ela não faz nada. Aí Jesus fala: Marta, Marta, você está ansiosa, afanada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Uma coisa só era necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Amados, nós devemos preparar um lugar para Jesus em nossas vidas. Às vezes a gente fala: Jesus vem, e a gente não está com um lugar preparado. Devemos preparar. Marta tinha um momento no qual ela deixou, Maria tinha um lugar preparado no qual ela deixou para estar com Jesus, aos pés de Jesus. E perceba que eu posso servir a Deus de dois lugares. Eu posso servir a Deus do ativismo. O que acontece quando eu sirvo a Deus do ativismo, sem ter uma vida com Jesus? Eu começo a querer manipular Jesus. Olha aí, Marta queria manipular Jesus. Jesus, olha, não te dá aqui, eu estou aqui sozinha servindo, e ela está ali só. Quer manipular Jesus? Espera aí, você não vai conseguir manipular Jesus. Jesus não se deixa manipular. Maria, o que Jesus falou? Maria estava quietinha, mas olha as palavras de Jesus: você está preocupada, ansiosa por teus afazeres. Se você se preocupa só em estar fazendo, sem ser uma pessoa que passa tempo na presença do Senhor, sempre vai estar ansioso, preocupado. Que forte! E Jesus disse: era uma coisa somente necessária. Você lembra do Salmo 27 que Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, e esta buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor. Essa uma coisa que você e eu temos que aprender, que temos que conservar, que temos que realmente ser uma prioridade na nossa vida diariamente. Qual essa coisa de estar na presença do Senhor? O véu foi rasgado, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, antigamente, antes da morte de Jesus. Porém hoje você e eu temos livre acesso diariamente para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. E nós não aproveitamos, e saímos da nossa força, e lutamos na nossa força, e batalhamos na nossa força. E Jesus disse: uma coisa era necessária. Você está aproveitando essa uma coisa?
Você ministra a Deus todos os dias, ainda que não tem culto, mas na tua casa você está lá, eu te louvo. Eis-me aqui, Senhor, como dizia Paulo em Romanos capítulo 12, os rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Você se apresenta a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável. Eu digo para o Senhor, aqui estou, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Antes de vir para cá, eu passei meu tempo com Deus a sós. Eu sou um sacrifício vivo, Senhor, toma a minha vida. Eu entro na tua presença pelo sangue do Cordeiro, eu te amo. Que privilégio poder te adorar, te contemplar. Não há ninguém como tu. Ministra ao Senhor. Esse é o maior privilégio que nós temos. Ministrar ao Senhor. A Bíblia nos mostra de um povo que ele recebeu como castigo, sabe o que? Eles iriam ministrar às pessoas, mas não iriam ministrar a Deus. Esse era o castigo do povo. Eu não quero só ministrar às pessoas, amados, eu quero ministrar primeiro ao meu Deus, andar com o meu Deus, adorar ao meu Deus, contemplar ao meu Deus. Nós precisamos desse tempo de contemplação do Senhor. E aqui, amados, Jesus disse, uma coisa era necessária, e Marta escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. O lugar mais seguro do universo é a presença de Deus. Amém? Quando você entra na presença de Deus, aí no teu secreto, quando ninguém está te vendo, você está ali adorando ao Senhor, amado. Pode cair o céu e a terra, mas você está no lugar mais seguro, porque Jesus disse, uma coisa era necessária e ela escolheu a melhor, e não lhe será tirado. Não lhe será tirado. Quando você entra na presença do Senhor para adorá-lo, amado, ninguém vai poder tirar isso de você. Olha que maravilha, que lindo. Existe uma diferença entre servo e servo de Deus na Bíblia. Servo geralmente é alguém que faz algo para outra pessoa. Servo de Deus não é alguém que faz algo para outra pessoa. Servo de Deus é Deus fazendo algo por meio dessa pessoa. A obra de Deus se faz assim, amados. Se faz com que a gente deixe o Senhor guiar a gente, mas como consequência de que primeiro nós estivemos buscando ao Senhor, e é o Senhor que vai fazer a obra através de nossas vidas. Não confie em você, confie no Senhor. Então, quando nós vamos ganhar almas, amados, Jesus está falando, ore por trabalhadores. Ore por trabalhadores. Jesus tinha uma vida de oração. E Ele nos chama a nós termos uma vida de oração. E amados, Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 10, que nós não temos lutas contra carne nem sangue, senão contra principados e potestades. Efésios 6, 12. Olha, a nossa luta é uma luta espiritual. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 14 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós temos armas espirituais poderosas. É através da oração, é através do jejum. Eu tenho uma amiga mexicana, eu estive na casa deles lá no México, e essa amiga minha mexicana, cheia do Espírito Santo, uma mulher consagrada ao Senhor, ganhadora de almas. A sua sogra era de uma seita e ficou doente e ficou hospedada na casa dessa minha amiga. Minha amiga falou, agora eu pego minha sogra para falar de Jesus para ela. Então minha amiga se aproxima a sogra dela e fala, sogra, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para dar salvação para a gente. Não, Ele não morreu numa cruz. Ele morreu, começa com o argumento da crença da seita dela. Ele morreu no madeiro e começa a falar para minha amiga. E minha amiga começa a repreender. Espírito de engano, sai dela em nome de Jesus. Eu te amarro, te repreendo dentro dela falando. E a sogra de repente fala, ai, o que eu ia te falar? Eu esqueci. Estranho. Aí minha amiga continua, né? Sogra, Jesus, Ele quer dar pra gente vida eterna, Ele levar a gente pro céu, dar pra gente salvação. Não, a gente não vai pro céu, o céu não é pra gente, começa a sogra dela a falar. E ela começa de novo, espírito de engano, sai dela, te repreende em nome de Jesus, sogra. E a sogra dizia, ai,
que eu ia te falar de novo? Que estranho, esqueci de novo. Nunca aconteceu isso comigo antes. Olha aí a guerra espiritual que estava sendo travada ao comunicar o Evangelho. Por isso é necessário a vida de oração. Amém. Porque quando nós, amados, temos uma vida de oração, não é só questão de nós estarmos ali falando uma troca de informação com a pessoa a qual nós estamos comunicando, senão que é uma guerra espiritual. O inimigo não quer que aquela pessoa receba a palavra de Deus. Existe essa guerra espiritual. E eu tenho um amigo, antes de falar desse amigo, então aqui eu quero tocar em alguns pontos de oração que nós devemos orar. Nós devemos orar por nós, quando você for orar, pelas almas, e devemos orar pelas pessoas que queremos alcançar. Amém? E eu quero tocar alguns pontos de como você orar por sua vida, porque muitas vezes nós descuidamos a oração por nossas vidas, né? Mas a Bíblia nos mostra aqui pontos de como orar por nossas vidas. Então, devemos nós orar por nós, para que haja o amor de Deus em nossa vida. Em 1 Coríntios 10, versículo 1 em diante, a Bíblia diz: se ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tenho amor, são como se não que retirem. Ainda que eu desse os meus bens para os pobres, ainda que eu desse todas as minhas coisas e não tenho amor, de nada serve. Então, amados, devemos orar para que as pessoas possam ver o amor de Deus nas nossas atitudes e que nós olhemos as pessoas com os olhos e o amor de Deus, porque é somente quando nós olhamos com o amor de Deus que vamos conseguir ver a terrível condição de pecado na qual elas se encontram, e vamos sempre ter a consciência de que somente a graça de Jesus pode tirar elas daquela situação. Devemos também orar, amados, para que as pessoas possam ver a luz do Senhor na nossa vida. A bênção que Deus deu através de Moisés para o povo de Israel era: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olha, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É a bênção do Senhor. No Salmo 4, versículo 6, o salmista dizia: faze a tua luz resplandecer em nossos rostos. Nós devemos orar, Senhor, que as pessoas, quando olhem para mim, eles possam ver a Jesus na minha vida, possam ver a tua luz na minha vida. Também devemos orar para que haja alegria em nossas vidas, alegria da salvação. No Salmo capítulo 51, versículo 12, depois que Davi tinha pecado, e ele estava ali orando pelo perdão do Senhor, ele pede ao Senhor: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação, e então ensinarei aos pecadores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Devemos ter a alegria da salvação em nossas vidas, para compartilhar da palavra do Senhor. Devemos orar também, amados, por ousadia. Isso é tremendo, porque os apóstolos, em Atos capítulo 4, versículo 29, eles tinham sido ameaçados para que não falassem mais de Jesus. E olha, em Atos capítulo 4, verso 29, eles fazem a seguinte oração. Eles dizem: e agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede a teus servos que com toda ousadia falem da tua palavra. O que eles pediram a Deus? Ousadia. E verso 31, olha o que ele diz: quando tiveram orado, o lugar no que estavam congregados tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Resposta de oração rapidinho. Pediram ousadia e já estavam falando com ousadia a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo: eu quero ser ousado, Senhor. O próprio apóstolo Paulo falava: orem para que o Senhor me dê, ao abrir da minha boca, palavra para que com ousadia dê a conhecer o mistério do Evangelho. Ele pedia esse tipo de oração, amados. Ore por você, isso. Ore pelos missionários, isso, tá? Ousadia esses missionários, Senhor, quando você estiver orando. Perceba que oramos por nós, oramos por missionários, e devemos orar pelas almas também. Mas um outro ponto que eu quero tocar ainda, orando por nós,
é que nós devemos orar para que haja em nossas vidas a consciência do poder da ressurreição. Nós devemos ter consciência do poder da ressurreição em nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que ele os tem chamado, e quais as riquezas da sua glória e de sua herança nos santos. É interessante que quando ele cita aqui esta palavra, vai muito em conjunto com o que está relacionado à cegueira espiritual e à visão espiritual. Uma pessoa que é cega espiritualmente, obviamente que ele não tem o entendimento iluminado, como aqui está sendo pedido, né? Ele diz, iluminando os olhos do vosso entendimento. Os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança que ele os chamou. Então, uma pessoa que tem olhos espirituais iluminados, ele sabe a sua esperança, a esperança do seu chamado. E Deus quer que você saiba isso. Diz aqui, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele sabe também o que o Senhor espera para ele na eternidade, a herança que ele tem. Muitas vezes nós não conhecemos a nossa herança, e a Bíblia diz que a palavra salvação no idioma grego é a palavra sozo. E sozo não é somente perdão de pecados. Sozo também significa provisão, proteção, cura. Olha, tudo isso está incluído na palavra sozo. E o que é isso? É uma herança. O que é uma herança? Uma herança você não precisa trabalhar para você conquistar. Uma herança, alguém trabalhou e conquistou aquilo e te deu, e te deixou. Isso já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, te pertence, é tua herança. Mas às vezes o que acontece? Paulo diz, se o herdeiro é criança, ele não difere do escravo. Muitas vezes a gente não usufrui da nossa herança, por quê? Porque é criança. E não vive o que Deus tem pra gente, porque não temos amadurecido. E Deus gostaria, olha, eu quero te dar herança, mas você não está crescendo, você não está amadurecendo. Eu tenho isso já para você, mas é preciso que você amadureça para eu poder te dar isso. Então aqui, e sabendo as riquezas da glória da sua herança nos santos, verso 19, e qual a supereminente grandeza de seu poder para com os que cremos. Existe uma supereminente grandeza de poder. Meu Deus, que forte isso, né? É muito supereminente, a palavra já assusta. Grandeza, aí manda mais para cima ainda, de poder, louco. E aqui diz, para os que cremos, segundo a operação da sua força. E olha o verso 20, a qual operou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. Ou seja, essa supereminente grandeza de poder foi o que ressuscitou Jesus dos mortos. Mas aqui diz que opera agora em nós os que cremos. Nós temos o poder da ressurreição. E Deus quer que a gente saiba usar esse poder da ressurreição. Saibamos nós que há milagres que Deus quer fazer e realizar através das nossas vidas. Aleluia. Bom, então vimos aqui como orar por nós, né? Orar por ousadia, orar pelo poder da ressurreição, por alegria, por amor. Agora vamos ver aqui como orar pelas almas. No seu livro Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, eu recomendo esse livro também para os irmãos, um livro muito bom. Tem um capítulo que ele intitula O Parto da Alma. O parto da alma. E amados, é muito interessante porque quando a mulher, né, ela está grávida e chega a hora de trazer aquele bebê ao mundo, ela passa por um período de muita dor, a qual ela chora, né, na hora desse momento, uma dor tão grande que ela sofre. E às vezes nós queremos ver vidas que venham nascer de novo, vidas que venham ser salvas, mas nós não derramamos nenhuma lágrima.
vidas que não conhecem ao Senhor. Um amigo meu, pastor Miguel, mexicano, foi um professor meu nos Estados Unidos, no Instituto Bíblico lá que eu estudei. Ele foi pastorear uma igreja hispana dentro de uma igreja americana. O pastor da igreja americana falou para ele o seguinte, disse o seguinte para ele: olha, você vai começar a pastorear aqui, né, a igreja hispana, mas antes de que você comece a pastorear, eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você pegue o teu carro e você vá todos os dias pelas ruas do bairro, e que você todos os dias ore pelas vidas deste bairro, e até que você chore quando você estiver orando por essas vidas, você não vai começar a trabalhar. Qual que era a tarefa dele para começar a trabalhar? Ir pelo bairro orando, e até que ele se quebrantasse e chorasse por aquelas vidas, então ele começaria a trabalhar. Eu fui líder de jovens no Instituto Bíblico que eu estudei, e Deus tinha colocado no meu coração, quando eu era líder de evangelismo, perdão, fui líder de evangelismo ali, em um período ali do seminário. E nisso que eu fui líder, né, o pastor, nós íamos marcar uma saída de evangelismo, mas Deus tinha colocado no meu coração que estivéssemos orando pelas ruas do bairro 7 dias. Então eu pegava a van do Instituto Bíblico, íamos pelas ruas do bairro orar pelas vidas. Ou eu pegava meu carro na época, ia pelas ruas do bairro orar. E amados, depois de passar esse período em oração por aquelas vidas, fomos então realizar o evento de evangelismo. E fomos de 2 em 2, em casa. E aí, quando nós começamos a realizar esse processo de evangelismo, Deus começou a fazer milagres. Em uma casa, uma dupla do grupo chegou, bateu na porta e a pessoa estava totalmente fechada para ouvir a palavra. O que vocês querem? Não sei o quê. E começou bem fechado. E nisso, uma das jovens que estava ali batendo na porta, Deus deu uma palavra de revelação e falou assim, colocou no coração dela e lhe disse: pergunta para ele de seu pai, da mãe dele. Então a moça foi lá e falou para aquele homem: como está a tua mãe? E aquele homem, quando ela falou isso, aquele homem desmorona chorando. E aquele homem que estava tão rebelde em querer aceitar a visita deles, foi tocado por uma palavra que Deus revelou e recebeu a palavra de Deus. Em outra casa, que outra dupla estava indo, dentro havia um homem que recentemente tinha saído da prisão. Aquele homem na prisão recebeu a Jesus. Só que na casa onde ele morava, tinha os amigos dele que ainda não tinham recebido a Jesus. E aqueles amigos faziam um montão de perguntas difíceis para ele, que ele não sabia como responder. E nisso que estão fazendo as perguntas para ele, para tentar matar a fé dele, chegam os meus colegas e batem na porta. E ajudaram aquele homem para responder as perguntas daqueles outros homens e poder testemunhar para aqueles homens também. Em outra casa, eles batem na porta e a pessoa abre a porta e fala: pode entrar, pode entrar. Olha, e nem sabia quem eram as pessoas. E chamam os meus colegas para entrarem na casa. E quando entram na casa, eles veem que era um velório, estavam fazendo um velório. A pessoa pensava que eles eram pessoas que vieram para o velório. Mas aí eles aproveitaram a oportunidade e puderam pregar no velório. Amados, consequência de oração. Quando você ora, você prepara o caminho. Há uma guerra espiritual, devemos batalhar, devemos orar pelas vidas. Amém? A Bíblia diz no Salmo capítulo 2, versículo 8: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Devemos pedir ao Senhor. Talvez você diga: mas espera aí, isso daí não é uma promessa messiânica? Não está referindo-se a Jesus? Sim. E como diz a passagem, pede-me o que? Te darei as nações por herança.
e os confins da terra por tua possessão. Mas é para Jesus, mas não é só para Jesus. Por quê? Porque em Romanos capítulo 8, a Bíblia nos mostra que Deus nos fez herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Ou seja, que essa promessa também é para nós, porque somos co-herdeiros com Jesus. Podemos pedir ao Senhor: Senhor, nos dá por herança as nações, nos dá por herança os confins da terra, porque somos co-herdeiros com Jesus. Amém. Mas o que devemos fazer? Pedir. Você está orando, pedindo ao Senhor: me dá, Senhor, as nações, me dá, Senhor, este bairro, me dá essa cidade, os confins da terra por minha possessão. A Bíblia diz em Isaías 43, versículos 5 ao 8, a Bíblia nos mostra: direi ao norte, solta, ao sul, não retenhas, deixai ir os meus filhos. Devemos dizer profeticamente: norte, solta, sul, não retenhas. Amém. Solte os filhos de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 ao 4, que nós devemos fazer orações. E Paulo diz lá: antes de tudo, rogo que vocês façam orações, deprecações, ações de graça, intercessões em favor de todos os homens, em favor dos reis e das autoridades, para que vivamos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o qual quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha o que a palavra nos ensina. Antes de tudo, os rogo que façam orações, deprecações, intercessões, ações de graça. Antes de tudo. E às vezes a gente não coloca nem depois de nada. Deus diz antes de tudo, ou seja, tem que ser em primeiro lugar essa oração pelos perdidos. E a gente deixa para depois de tudo. Misericórdia, amados. Devemos orar pelas almas, interceder pelo presidente para que conheça Jesus, para que se arrependa dos pecados, interceder pelo governador para que conheça Jesus, para que se arrependa dos pecados, porque as pessoas realmente tendo um encontro com Jesus, o intuito é que se convertam e tomem decisões baseadas na palavra de Deus. Caso contrário, o país é entregado às ideologias que destroem a nação. Agora, nós devemos orar, amados, pelas demais pessoas, identificando-nos com elas. O que significa isso? Significa que nós tratamos de nos colocar nos sapatos das pessoas, tentando sentir o que as pessoas sentem. Que haja um coração em nossas vidas quebrantado pelo que as pessoas realmente estão passando. A Bíblia diz em Hebreus 13:3: lembrai-vos dos maltratados, como se vós mesmos estivesseis em vosso corpo, e lembrai-vos dos presos, como se vós mesmos estivesseis presos com eles. É verdade. Não é lembrar-se de qualquer maneira, é lembrar-se se identificando. Como seria uma pessoa maltratada? Sabe, hoje existe uma cristofobia, existe perseguição aos cristãos. Aqui no Brasil, até que graças a Deus nós temos bastante liberdade, mas existe cristofobia. Na Índia eles matam tantos cristãos, eles entram nas aldeias e matam vilas de cristãos. Na Nigéria, o Boko Haram, grupo vai lá e pega as cristãs assim e leva assim para serem escravas sexuais. Amados, existe uma perseguição de cristãos lá no Oriente Médio. Vai abrir uma igreja, vai falar de Jesus lá. Eles soltam bomba, são muito covardes. Eles podem aqui abrir as mesquitas que quiserem, mas se nós formos lá abrir uma igreja, eles não permitem. Existe uma cristofobia. E quando esses missionários, amados, eles precisam das suas orações, eles precisam que nós como igreja estejamos na brecha dizendo: Senhor, olha esses que estão sofrendo, Pai, ajuda eles a não desfalecerem na fé, a não negarem Jesus no meio dessa perseguição, senão que eles possam permanecer firmes com Jesus, mesmo que, Senhor amado, toda essa perseguição está tão forte contra as suas vidas. E lembrar-nos, como a Bíblia diz aqui, dos maltratados, como se você mesmo estivesse no seu corpo.
e dos presos como se você mesmo estivesse preso com eles. Imagina que terrível estar aprisionado, estar encarcerado, longe dos familiares, com tantas pessoas com má índole próximo a você. Tenta imaginar como que é estar nessa situação e comece a orar: Senhor, olha essas pessoas, manda trabalhadores que falem a tua palavra ali nessa prisão, que levem, Senhor, esperança para essas vidas, que os que estão ali se arrependam de verdade, que quando saiam restaurados para a sociedade. Abre os olhos dessas pessoas, Senhor, e chorar por essas vidas. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É identificação, amados. Identificação. Amados, olha, eu estou falando de como Jesus evangelizava, e ele mandou orar por trabalhadores. Esse é o primeiro ponto da pregação de hoje. É o primeiro, acabei a introdução entre as palavras. Porque eu vou falar ainda de uns 3 pontos mais sobre como Jesus evangelizava, e ainda vou falar de como os apóstolos evangelizavam. Jesus, não vai dar para hoje não. Hoje a balinha não acaba. Ah? Hoje a balinha não acaba. Olha, vamos ver então uma outra maneira de como Jesus evangelizava. Está em Mateus capítulo 4, versículo 23. Aqui nessa passagem nos mostra que Jesus, ele tinha um alcance na comunidade, no qual ele se preocupava em alcançar diferentes aspectos das pessoas. Em Mateus 4, 23 diz o seguinte: e recorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando toda enfermidade e toda doença do povo. Olha, que quando ele curava toda enfermidade e toda doença do povo. Amém? Jesus aqui, ele não está só trazendo, ele pregava o evangelho do reino, mas junto com o evangelho do reino vinha o que? Cura. Amém? Vinha cura, ou seja, ele supria as necessidades espirituais e as necessidades físicas das pessoas, as necessidades mentais das pessoas. E aqui nessa passagem, adiante comigo um pouquinho, em Mateus mesmo, capítulo 9, o versículo 35, muito parecido com este versículo que a gente acabou de ler. Versículo, Mateus 9, 35. E é interessante que é bem parecido. Recorria a Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença do povo. Viu? É idêntico. O versículo é idêntico, né? Aquele que acabamos de ler, mas novamente aqui Jesus fazia isso. Ou seja, amados, quando nós queremos alcançar a nossa comunidade baseado no que Jesus estava fazendo, nós devemos tratar de suprir as suas necessidades físicas, sociais, espirituais. E para que isso possa acontecer, é necessário que também nós possamos ter uma variedade de ministérios para que possam suprir essas diferentes necessidades. Amém? Amém. Porque Jesus trabalhava dessa forma. Agora vamos ver outro princípio da evangelização de Jesus. E esse outro princípio era ir pelas estradas. Ele se refere, vá comigo por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante. É do 15 ao 24, não vou ler toda essa passagem, mas o ponto é que havia uma festa, né? E o que estava realizando a festa disse aos seus empregados: andem e convidem as pessoas para que venham para essa festa. E o que aconteceu? As pessoas começaram a dar desculpas. Não, eu casei, não dá para ir. Não, eu comprei, não sei o que, não dá para ir. Começaram a colocar um montão de desculpas para não ir na festa. Aí que ele falou: quer saber? Vai pelos vales, vai pelas ruas e traz as pessoas e obriga a vir aqui. Olha, ele manda obrigar. Vamos ver isso, ó, no verso 23. Disse o Senhor ao seu servo: vai pelos caminhos e pelos vales e força-os a entrar, para que a minha casa se encha.
Ele manda forçar as pessoas para entrar, para que a minha casa se encha. E é evangelização de Jesus. Hein? É evangelização de Jesus. Hoje estivemos pregando aqui na praça, no ponto de ônibus. E a gente estava ali forçando as pessoas para que pensem na vida eterna, para que entrem na arca da salvação. Por quê? Porque Jesus manda a gente forçar as pessoas a entrar. Ah, mas Deus é amor. Mas espera aí, Ele também Ele quer que a gente vá lá e force mesmo. Amém. No amor de Cristo. Ungir as pessoas com azeite quente. Mas olha que tremendo, Marcos. Mas nós somos chamados não para ir pelos que são de outra igreja. Olha, você que é de outra igreja, vem para a minha igreja. Não, não é isso que ele está fazendo. Ir lá no mundo, ir lá onde estão as pessoas perdidas. Amém. Forçar eles e ter uma mentalidade de reino nós devemos ter. Hoje estivemos ali pregando, mas não estivemos dando uma placa da nossa igreja aqui, senão que estivemos semeando a palavra e talvez outra igreja em outro lugar vá colher. O que nós estivemos plantando ali é mentalidade de reino. Um outro princípio na vida do Senhor Jesus é o princípio de não nos envergonharmos. Abra a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos 8, versículo 38. Diz assim: porque o que se envergonhar de mim e de minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando venha na glória de seu Pai com seus santos anjos. Eu, quando era novo convertido, amado, houve um momento na minha vida que eu tinha vergonha de andar com minha Bíblia, porque onde eu moro numa rua bem estreitinha, lá em São Paulo. Em São Paulo você tem a sua casa lá, amém? Eu posso hospedar, né? Quando você for lá e ficar hospedado, eu vou tratar você como anjo, amém? O anjo não come nem dorme. Aí você fala: eu sou o anjo, aquele que visitou Abraão, né? Ele preparou um churrasco para ele, né? Melhorou. Mas eu moro nessa rua estreita, né? Então, ao sair dela, entrava em outra rua um pouco maior e passava por uma pracinha que estava cheia de jovens. E passando a pracinha, a 50 metros, estava a igreja. Era próximo, 5 minutos a pé da minha casa. E quando eu ia passar pela pracinha, indo para a igreja com minha mãe, eu falava: mãe, você pode levar minha Bíblia? Né? Porque ia passar onde estavam os jovens, né? Eu não queria que eles me vissem com a Bíblia. Aí minha mãe pegava minha Bíblia, eu passava e ia para a igreja. Outro dia: mãe, você pode levar minha Bíblia, né? E eu passava e a mesma coisa. Aí chegou um dia no qual ia fazer a mesma coisa: mãe, você pode levar minha Bíblia? E minha mãe me citou esta passagem. Paulo, Jesus disse em Marcos 8, 38, que o que se envergonhar dele e de suas palavras, no meio dessa geração de adúlteros e pecadores, ele também se envergonhará dessa pessoa diante dos seus santos anjos. Quando minha mãe me disse essa palavra de memória ainda, eu abaixei minha cabeça e falei: mãe, me dá minha Bíblia. Eu não quero que Jesus se envergonhe de mim. Eu não vou me envergonhar de Jesus. E passei com minha Bíblia lá. Aí depois, minha Bíblia, né? Ela, parecida com essa daqui, ou seja, essa aqui é minha Bíblia também, né? Mas naquela época ela era outra Bíblia, né? Faz muitos anos já. Mas ela tinha uma capa parecida com essa daqui, e que na capa daquela Bíblia eu tinha colocado 2 adesivos. Um desse lado, né, que dizia: Jesus é o caminho para a vida eterna, e do outro lado eu tinha colocado outro adesivo que dizia: Deus é fiel. Então quando eu pegava o ônibus, né, eu colocava a Bíblia assim, para o pessoal. Eu estava de pé, o pessoal que estava sentado andava e colocava aqui a frase, né, Jesus é o caminho para a vida eterna, deixava assim. Aí depois que eu vi que eles já tinham lido,
Aí eu virava assim, desafio. Amados, nós não devemos envergonhar-nos de Jesus e de suas palavras. Imagina como você se sentiria se você vai caminhando pela rua com seu filhinho, e o seu filhinho, quando vê os amiguinhos dele, ele se afasta de você, pelo fato de se envergonhar de que você é o pai ou a mãe dele. Como você se sentiria? Alegre ou triste? Triste. Como você acha que Deus ele se sente quando nós nos envergonhamos dele e das suas palavras? Ele se sente triste. E não só isso, senão que você está semeando algo que você vai colher. Não pensa que eu me envergonho e está tudo bem. Não, você se envergonha e um dia ele se envergonhará de você também. Ou você muda e diz como o apóstolo Paulo em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Primeiramente do judeu, depois do gentil. Amém. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Amém. É poder de Deus para a salvação o Evangelho, amados. Não é qualquer coisa. É poder de Deus para a salvação. Devemos ter orgulho, mas sabe por que a gente se envergonha? A gente se envergonha porque estamos vazios de comunhão com Deus. Estamos vazios da presença do Senhor, por isso a gente se envergonha. Paulo disse a Timóteo: aviva o fogo do dom de Deus que está em ti. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, senão de poder, amor e domínio próprio. Por que ele estava com covardia? Ele estava com covardia porque o fogo de Deus na vida dele estava apagado. Se você aviva o fogo de Deus na tua vida, o medo vai ter que ir embora. Amém. A vergonha vai ter que ir embora. A timidez vai ter que ir embora, porque você está avivando o fogo de Deus na tua vida. E logo Paulo disse, na sequência dessa passagem, 1 Timóteo 1, versos 6 e 7 e 8, Paulo disse no verso 8, ele disse: e não te envergonhes de mim, e nem de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual estou preso. Não te envergonhes, está vendo? Ele estava se envergonhando. Por quê? Porque a chama do fogo de Deus estava apagada. Amados, tinha uma irmã que ela disse para o pastor: pastor, eu acho que eu tenho um demônio no meu corpo. E o pastor falou assim, e mostrou para ela um fogão, e falou: olha, irmã, você está vendo esse fogão? Esse fogão ele está frio, e uma mosca pode vir e pousar nesse fogão e ficar ali muito tempo, porque ele está frio. Mas se esse fogão estivesse quente, essa mosca saía voando. Da mesma forma, se você está frio, sempre você vai estar aí com tantas coisas te oprimindo, tantas coisas aí te levando a ficar com medo. Mas se você se esquenta no Senhor e você diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter o fogo do Espírito Santo, não um fogo que se consome, mas um fogo que não se consome, não um fogo estranho, mas um fogo que permanece para sempre. Amém. Eu quero ter esse fogo. Aleluia. Vai sair voando tudo aquilo que te está oprimindo. Temos que ser cheios do fogo do Senhor, para que nós não nos envergonhemos. Amém? Amém. Agora, vamos ver então alguns pontos na vida dos apóstolos. Antes dos apóstolos, quero tocar mais um ponto na vida de nosso Senhor Jesus, que vai bem nessa linha que nós estamos falando agora. Está em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Essa passagem é uma passagem que eu gosto muito dela. E é uma passagem super poderosa, porque Jesus está citando a profecia de Isaías, 61. E aqui, 700 anos depois, Jesus, ele está se cumprindo essa palavra na vida de nosso Senhor Jesus. E Jesus, ele disse nessa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração,
apregoar liberdade aos cativos e vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Uau! Olha como começa essa passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, me tem ungido. Amados, nós precisamos, se queremos evangelizar o estilo de Jesus, como ele fazia, ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. Ter a unção do Espírito Santo. Porque através dessa unção, me ungiu, ele disse, para dar boas novas aos pobres. Quem são os pobres? Sabe quem são os pobres? Você pensa que são aquelas pessoas que não têm dinheiro? Não. Pobre é uma pessoa que buscou em um caminho algo que enchesse o coração dela. Talvez drogas, talvez bebidas, talvez prostituição, talvez as distrações deste mundo, algum outro tipo de distração, e começou a gastar os seus recursos para ver. Talvez se naqueles lugares eles encontrassem algo que enchesse a sua vida. E essa pessoa começou a gastar os seus recursos tratando de encher a sua vida. E ela acabou ficando em bancarrota espiritual, em quebra espiritual. E agora essa pessoa, já que fez e gastou os seus recursos nesses caminhos errados, ele pensa, já não tem mais solução para a minha vida, eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei para onde ir. E Jesus disse para essa pessoa que é pobre, eu tenho uma boa notícia, sim, há esperança para você, sim, há um caminho para você. Pobre de espírito, Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus. É deles o reino de Deus. E Jesus disse que o Espírito do Senhor está sobre ele, porquanto ungiu para dar boas novas aos pobres. E diz aqui, me ungiu, me enviou a curar os quebrantados de coração. Quebrantado de coração, amados, existem duas maneiras de ter um coração quebrantado. Uma é que você reconheça os teus pecados e você se humilhe diante de Deus. Outra é que você se mantenha aí orgulhoso, né? O que pensa que é independente, que não precisa de Deus, e aí Deus tenha que vir e quebrantar o coração dessa pessoa. Aí já é difícil, aí já é duro. E Deus não quer, Ele não quer quebrantar o coração da pessoa, Ele quer que a pessoa primeiro melhore, se quebrante, né? Mas se não se quebrantar, Ele vai quebrantar. E diz no Salmo, agora não lembro bem a passagem, mas no Salmo lá diz, quebrantas aos homens até que se voltem a ti. Olha, eu não quero ser quebrantado por Deus, eu prefiro eu me quebrantar, Senhor, aqui estou, mostra para mim os pecados que eu estou fazendo, que eu estou vendo, Senhor, som do meu coração, vê se é meu algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero me quebrantar, eu quero me manter. Agora, tem tantas pessoas que têm um coração quebrantado e não sabem como sarar esse coração, e Jesus, Ele quer sarar esses corações. Amém. Mas é necessária a unção do Espírito Santo. Diz aqui também, apregoar liberdade aos cativos. Hoje eu dizia ali na praça que Jesus não veio para colocar uma televisão na cela das pessoas, para colocar uma cama agradável na cela das pessoas e melhorar a cela da pessoa. Não, Ele veio libertar o cativo. Aleluia. Ele veio tirar a pessoa dessa cela, dessa prisão. Deus quer tirar as pessoas das prisões, das cadeias. Mas é como? Através da unção do Espírito Santo. Ele veio dar vista aos cegos, cegos tanto físicos como espirituais. Ele veio dar vista. Ele quer abrir os olhos espirituais das pessoas. Ele veio colocar em liberdade os oprimidos. Amados, mas perceba qual que é a chave. Aqui na cidade existem pessoas que estão cegas, oprimidas, pessoas cativas, pessoas que são pobres. E Jesus, Ele quer vir e intervir e mudar a história dessas pessoas. Mas quem é que vai lá nessas pessoas? Pessoas que dizem, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Amém. Não podemos ir na nossa força, precisamos da unção do Espírito Santo. Sempre dependa do Espírito Santo. Ontem e para hoje, o Espírito Santo estava me cobrando de que eu devia dar mais liberdade para Ele. Eu sentia isso dentro de mim. Até comentei com os irmãos quando fomos evangelizar.
Por quê? Porque é a unção do Espírito Santo que vai ser efetiva. Amém? Que vai fazer com que seja efetivo. Por isso Jesus, quando disse aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado e ter ficado com eles 40 dias, e nas suas últimas instruções, antes de subir para o céu, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas Jesus, o que fala para eles? Que eles precisavam estar cheios do poder. Você está buscando poder? Você está buscando ser cheio do poder, cheio do Espírito Santo? Que seja o que arda o teu coração. Eu quero ser cheio desse fogo, cheio do poder de Deus. Amados, a autoridade, ela vem na comissão. Aí está a autoridade. Mas o poder, ele vem no encontro. Ficai. O poder, ele vem quando você tem um encontro com o Espírito Santo. Nós precisamos ter encontros com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te necessito. Eu sou a tua casa. Espírito Santo, sou a tua morada. Enche essa casa da tua presença. Amém. Quando você se enche do Espírito Santo, você está se enchendo de poder. Amém. E é isso que as pessoas estão precisando. E é isso que nos vai fazer ir levar a palavra, o poder, o fogo de Deus. E nós vemos depois em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo, veio como línguas de fogo derramadas sobre eles. E o que fez com que eles fizessem? Eles começaram a pregar, levar a palavra. Olha, os trens, aqueles que são movidos a lenha, esses trens, as pessoas começam a colocar lenha naquele trem, no motor dele, ali, e aquela lenha começa a ser consumida pelo fogo. E começa a gerar uma pressão ali naquele motor, né? Aquela fumaça ali. Aquela fumaça que veio pelo fogo, né? Que está provocando aquela fumaça. E ela faz com que o homem tenha que apertar o apito do trem. E vai liberando aquela fumaça. Mas a função daquele fogo não é só gerar aquela fumaça que faz aquele barulho, senão que aquele fogo começa a fazer com que os pistões daquele trem comecem a girar e fazer aquela máquina de ferro gigantesca começar a caminhar. Da mesma forma, quando vem o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida, não é só para que você aqui na igreja esteja, aleluia, glória a Deus, não é só para que você solte aí, né, um pouquinho de fumaça por aqui, senão o fogo do Espírito Santo é para que mover os pistões dos teus pés e te leve lá fora para falar de Jesus para os teus amigos, familiares, vizinhos. O Espírito Santo quer te encher para que você possa ir e falar de Jesus para as pessoas. Não é só para que a gente esteja aqui entre nós, né? E glória a Deus, aleluia, os perdidos, né? Ninguém faz nada por eles. Essa é a lei da primeira citação. A lei da primeira citação, ela se refere a que quando algo é pronunciado na Bíblia por primeira vez, demonstra que é esse o coração de Deus para as seguintes manifestações. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado e que eles pregaram como consequência, esse é o objetivo de que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, para que possamos levar a outras pessoas. Jesus disse que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva, e se referia ao Espírito Santo. Ou seja, Jesus não disse que o Espírito Santo na tua vida ia ser como um lago. Ele disse que o Espírito Santo ia ser como um rio, e o rio ele está em movimento, o rio ele gera vida para outros lugares. Quando estamos cheios do Espírito Santo, amados, onde quer que nós possamos ir, vamos a gerar vida, vamos a gerar salvação, vamos a gerar algo diferente, porque estamos deixando o rio do Espírito Santo estar fluindo através das nossas vidas. Aleluia. E eu te animo, eu tenho uma pregação no meu canal de YouTube, entra lá, que você ouça a pregação Somos Casa de Deus. Ouça essa pregação, vai falar mais sobre o que significa ser templo do Espírito Santo. Amados, e isso é para você, é parte da tua identidade nos olhos do Senhor. Então eu te animo você a entrar lá no canal do YouTube, se suscreva, aperte a campainha, compartilhe, comente. Deus te vai.
Dê o celular aqui. Agora sim, vamos. Que horas que é, por favor? Alguém me diga o horário? 9h35. Hã? 9h35. Ô, Glória. Tem tempo, Tá cedo. tá cedo, vamos embora. Não deixa uma criança. Amém, aleluia. Bora lá então. Ó, vamos ver a vida dos apóstolos, né? Amados, o evangelismo na vida dos apóstolos, ele funcionava da seguinte maneira, principalmente na igreja primitiva. Eles tinham um avivamento na sua vida espiritual que trazia um crescimento no corpo de Cristo. A igreja em Atos, ela cresceu porque cada um eles experimentavam um encontro de busca, no qual eles tinham esse encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. Então, quando eles buscavam a Jesus e mantinham essa comunhão com Jesus, por estar buscando a Jesus, então eles compartilhavam de um Jesus que eles conheciam. Eles proclamavam um Cristo que eles estavam experimentando. Eles testemunhavam de um Cristo que mudou as suas personalidades. E isso fica para nós também esse desafio de que nós também temos que ter um encontro com Jesus. Porque quando nós temos esse encontro com Jesus, também vamos ter o desejo de compartilhar de Jesus. Daquele que temos visto e ouvido, não podemos deixar de falar. Então, cada vez que você tem experiências com Jesus, né, que você ouve a palavra de Jesus, que você vê onde Jesus está trabalhando, isso vai fazer com que você não pare de falar de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como eu posso ter um avivamento pessoal na minha vida? De 3 maneiras. Primeiro, intensifica o teu estudo da palavra de Deus. Como está a tua leitura da Bíblia? Você está lendo algum livro da Bíblia em ordem do começo do capítulo 1 ao último capítulo daquele livro? Ou você só pega uma passagem ali e lê um versículo? Pegue um livro específico e comece a ler do começo ao fim aquele livro. Estou lendo com os irmãos o livro de Atos. Eu, quando faço a minha leitura, eu leio pelo menos 3 vezes cada capítulo dos que eu estou lendo. E por quê? Porque na primeira vez eu não prestei muita atenção, na segunda vez eu já presto mais atenção, na terceira vez mais ainda. Eu gostaria ainda de ler mais vezes o mesmo capítulo. Por quê? Porque eu quero conhecer o meu Deus. Eu não leio a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia. Sabe por que eu não leio a Bíblia para pregar? Porque se eu lesse a Bíblia para pregar, eu estaria dizendo o seguinte: eu quero uma mudança nas pessoas, mas não em mim. Eu leio a Bíblia, sabe por quê? Porque eu sou o primeiro que preciso ser mudado. Amém. Eu sou o primeiro que preciso ser alimentado. Eu sou o primeiro que preciso conhecer o meu Deus. Que Deus fale comigo, que Ele molde a minha vida por Sua palavra. Eu tenho fome da palavra de Deus. Agora, você tem fome da palavra de Deus? A Bíblia diz que para este olharei, em Isaías 66, para o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Meu Deus, treme da palavra do Senhor. O inimigo, ele quer fazer o quê? Não quer que você leia a Bíblia, não quer que você pratique a Bíblia, não quer que você viva a Bíblia. Sabe por quê? Porque céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. O inimigo quer que você seja um religioso, que vive uma vida escravizada no pecado e que não tem uma verdadeira comunhão por conhecer a palavra de Deus. Devemos ser estudiosos da palavra de Deus. Devemos amar a palavra de Deus. Devemos ser como os de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque conferiam todos os dias as Escrituras para ver se essas coisas eram mesmas assim. Amar a palavra de Deus. Salmo 119, verso 97 diz: oh, quanto amo a tua palavra, todo dia é minha meditação. Salmo 119, verso 98, sou mais sábio que os meus inimigos porque medito na tua palavra. Salmo 119, verso 99, sou mais sábio que os anciãos porque medito na tua palavra. Salmo 119, verso 6, sou mais sábio que os meus ensinadores porque medito na tua palavra. Mais sábio que os inimigos, mais sábio que os anciãos, mais sábio que os ensinadores. Qual que é o segredo? A palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus o segredo. Devemos ser apaixonados pela palavra, criar uma disciplina todos os dias pela manhã. Eu gosto de ler pela manhã porque eu gosto de ficar pensando nela todo dia. Pela manhã é uma prioridade. Tudo que te interessa você deixa tempo. Te interessa comer, você deixa tempo para comer. Te interessa ver a notícia, você deixa tempo para ver a notícia. Se te interessa a
de Deus, você vai deixar tempo para ler a palavra de Deus. Mas às vezes a gente é como aquelas crianças que podem que estejam numa cozinha cheia de comida enlatada, que se não vier um adulto e pega a latinha e destampa e dá na boquinha dela, elas morrem de fome. Às vezes a gente tem 10 Bíblias em casa, mas não sabe ler um capítulo da Bíblia. E se não vier um adulto e pegar a Bíblia e explicar para você, a pessoa morre de fome porque não sabe pegar a Bíblia para ler e estudar. É criança. Se esforce em querer ter esse hábito de ler a palavra de Deus. Eu, quando comecei meu caminhar com Cristo, eu lia tudo errado, não respeitava ponto, vírgula, nada, mas eu tinha algo na minha vida, eu tinha fome de Deus. E eu passava as noites lendo e chorando, lendo a Bíblia. E a palavra era como se pulasse para mim essas verdades da palavra de Deus. Olha o que Deus disse para Josué: antes medita no livro da lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Amém. Então farás prosperar o teu caminho e tudo te irá bem. Olha o que Deus disse no Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não cai, tudo que faz prospera. Olha o que Deus disse por meio de Tiago. Mas o que olha atentamente para a lei da liberdade, Tiago 1, verso 25, que olha atentamente para a lei da liberdade. Essa lei está se referindo não à lei de Moisés, senão à lei da graça e da justiça. O que olha atentamente para a lei da liberdade, não sendo um ouvidor esquecido, senão um praticante, é bem-aventurado em tudo quanto realiza. Amado, a palavra de Deus na nossa vida, ela faz com que onde a gente toque, onde a gente chegue, amado, tudo vá para frente, tudo avança. Mas a Bíblia diz em Oséias 4,6: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Lhe faltou conhecimento, o povo é destruído. Logo Deus diz no verso 7: porquanto rejeitastes a disciplina e o conhecimento, eu também me esquecerei dos teus filhos. Olha que forte. Pessoa que não quer estudar, Deus fala: não vai me buscar, fica abandonado. Em Provérbios capítulo 1, a sabedoria está nas esquinas das ruas. Ela está clamando: nécios, até quando vocês amarão a necessidade? E bons escarnecedores, até quando vocês amarão o escárnio? Ou seja, a palavra está falando, a sabedoria está falando: para de ficar só na televisão, para de ficar perdendo tempo, começa a estudar, começa a meditar na palavra, começa a se voltar para mim. A sabedoria está falando: me busca, a sabedoria está dizendo. E então, convertam-se à minha repreensão e eu vou derramar sobre vocês a minha sabedoria, Amém. O meu espírito, e vocês vão entender as minhas palavras. Amém. Devemos amar a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser lida para sermos sábios, tem que ser praticada para sermos santos, e tem que ser crida para sermos salvos. Aleluia. Devemos amar a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quer ter um avivamento espiritual na tua vida? Você tem que ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Se comprometa, seja uma prioridade na tua vida. Precisamos da palavra de Deus. Jesus venceu o diabo como? Citando a palavra. Como você vai citar a palavra para o inimigo quando vier a tentação na tua vida se você nem medita na palavra? Como você vai querer falar de Jesus para as pessoas lá fora se você está vazio da palavra? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não medita na palavra, o que você vai falar lá fora? Você vai falar para as pessoas: a Bíblia diz, mas você mesmo não lê mais a Bíblia. Não tem comunhão com Deus. Outra coisa que precisamos é intercessão. Eu já falei um pouco sobre a intercessão. Como orar pelos perdidos. Pedindo as nações para o Senhor, pedindo salvação deles, intercedendo por eles. E é interessante que a Bíblia diz em Ezequiel 22:30 que Deus buscou entre eles um homem que se colocasse na brecha. Um homem só que se colocasse na brecha. E a ninguém encontrou. Para que Deus não destruísse o povo.
Se colocar na brecha, amado, significa quando você vê a falha de uma pessoa, ao invés de você julgar aquela pessoa e colocá-la mais para baixo, é você interceder pela falha daquela pessoa e começar a orar a Deus: Senhor, levanta essa pessoa, sara essa pessoa, restaura essa pessoa. E quando você vê uma pessoa que está perdida, e você começa, tem talvez um familiar, um amigo que está, em maus caminhos, longe do Senhor, você vai lá na presença do Senhor e você fala: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, que essa pessoa não se perca, Senhor, senão que essa pessoa, Pai, possa, Senhor amado, ter um encontro com Jesus Cristo, possa vir a ser salvo. Sabe por que muitos familiares nossos e amigos morrem e vão para a eternidade sem Jesus? Eles vão para a eternidade sem Jesus, muitos deles, porque nós não estamos nos colocando na brecha pela salvação deles. E devemos nós ser intercessores, pessoas que intercedamos. A Bíblia diz em Jó 42, versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e lhe deu Deus a Jó o dobro do que ele possuía. Quando você ora, você busca Deus. Quando você intercede, Deus busca você, porque Ele buscou intercessores. Se você é uma pessoa que intercede, amados, Deus está te procurando. Eu tenho minha listinha de intercessão. Eu todos os dias oro pelo meu pastor. Você está orando pelo seu pastor? Eu todos os dias oro por ele, pelos filhos do meu pastor. Eu oro por eles. Eu cubro eles. Eu oro pelo presidente todos os dias, cobrindo ele. Eu oro pela nação. Eu oro por missionários que estão precisando de oração. Eu oro por eles, eu cubro eles em oração. Está lá na minha listinha. E quando eu oro por eles, eu marco o checklist. E todos os dias eu desmarco e marco, desmarco e marco, desmarco e marco, e coloco a data que eu orei embaixo. Eu oro por minha mãe, eu oro por minha família, todos os dias está lá, checklist lá, fazendo a oração por eles. Eu oro por meus vizinhos que não conhecem a Jesus, eu oro por meus colegas que não conhecem a Jesus e intercedo um por um. Eu estive orando por essa viagem que estamos fazendo aqui. Eu estou orando pelas viagens que eu vou fazer, se Deus nos dá a vida, me dá a vida de ir quarta-feira para o Chile. Eu estou orando pela pregação que eu vou fazer domingo na outra igreja e na segunda no acampamento de jovens. Eu estou orando por tudo isso aí, intercedendo já, para que Deus prepare o caminho, prepare os corações, para que Deus use a minha vida. Amados, eu oro não para pregar, eu oro para ter comunhão com meu Deus. Aleluia. Para buscar o rosto do Senhor. Isso aí. É a mesma coisa da Bíblia. Eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia porque eu quero que Deus fale comigo. Eu preciso que Ele me molde a minha vida quando eu for ler a Bíblia. Sabe que quando você for ler a Bíblia, amados, é mais ou menos assim. Tinha uma jovem que disseram para ela assim, ó, lê este livro, né? E passaram o livro para ela. E ela olhou o livro e deixou de lado, não gostou. Aí veio a amiga que deu o livro para ela ler, veio depois de um tempo e falou assim, ó, você leu o livro que eu te passei para que você lesse? Não li. É que eu vim te apresentar o autor. Ele era um jovem alto, forte. Quando a moça viu o autor do livro, ela se apaixonou pelo livrinho, foi correndo, se apaixonou pelo autor, foi correndo atrás do livrinho, tirava o pó, e agora enchia de beijinho o livrinho. Por que mudou a sua atitude com o livrinho? Porque conheceu o autor e se apaixonou por ele. Assim, amados, você nunca vai pegar este livrinho e vai ler ele, se apaixonar por ele, se você não conhece o autor dele e está apaixonado por ele. O que faz uma jovem quando você manda ela arrumar a casa? Tem que arrumar. Mas se ela se apaixona e vem apresentar o namorado, né, às 4 da manhã está se levantando, né, para fazer a limpeza. Agora, o que faz uma jovem quando recebe uma carta de uma pessoa que ela gosta? Ela amassa e joga fora, ou ela dobra e guarda aqui dentro? Guarda aqui dentro, né? E aí depois, quando ninguém está vendo, ela tira a carta e enche de beijinho. Essa daqui, amados, é a carta de amor de Deus para a tua vida. Aleluia.
é a carta de amor de Deus para a tua Amém, vida. amém. Cada vez que você for ler a Bíblia, saiba, é a carta de amor de Deus para mim. Eu creio. Nós devemos ter pessoas de intercessão, pessoas de leitura da palavra e pessoas fortes em disposição para falar de Jesus para as pessoas. E isso vai trazer, amados, avivamento na nossa vida. Também, outra coisa que os discípulos faziam era que eles não só pregavam, senão que eles integravam as pessoas. É isso que nós devemos fazer. Integrar as pessoas. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, logo que houve, o Pentecostes, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão uns com os outros, e no partir do pão e nas orações. Amados, percebam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, ou seja, nós devemos nutrir e dar seguimento, devemos instruir as pessoas que ouviram a palavra, e aqui está referindo-se aos 3.000 que tinham sido ganhos, amém? Então, o nosso amor por Jesus, amado, nos vai levar a ter cuidado dos que temos ganhado para Jesus. Amém. O que Jesus falou de Pedro, Pedro falou: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Está vendo? Uma pessoa que se converte e busca o Senhor vai ter que fortalecer os demais irmãos. O que Pedro falou? O que Jesus falou para Pedro? Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então, quando nós amamos ao Senhor, estamos agora com essa responsabilidade de cuidar das vidas também que foram ganhas. Amém? Agora vamos ver o apóstolo Paulo. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo tinha ido e fez uma pregação em Atos capítulo 13. E quando ele fez essa pregação, o pessoal gostou tanto que pediram para ele voltar novamente e dar a mesma pregação. É difícil que isso aconteça, Às vezes quase ninguém pede que a gente fale a mesma coisa, Então, olha, e quando ele pede para ele dar a mesma pregação, o que foi tão importante que eles pediram que ele falasse novamente? Vamos ver, verso 38 e 39 nos mostra o que ele pregou, que eles queriam ouvir de novo. E naquele momento veio mais pessoas do que a primeira vez. Eles chamaram toda a cidade para ouvir. Olha o verso 38, diz assim: sabei, pois, isto, varões e irmãos, que por meio dele se anuncia perdão de pecados, e que de todo aquele que pela lei de Moisés, e de todo aquele que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, nele é justificado todo aquele que crê. Uau! Olha a mensagem que eles queriam ouvir de novo: que em Jesus havia perdão de pecados, e que os que não foram justificados pela lei de Moisés, em Jesus, pela fé, por acreditar em Jesus, é justificado. Que maravilha! Que mensagem poderosa! Assim era o evangelismo do apóstolo Paulo. Pregava o quê? Que nele havia perdão de pecados e que nele havia justificação em Jesus Cristo. O evangelismo na vida do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo também era um evangelista, que tem Tiago, Senhor, que grandes homens, que graças a Deus temos tantos exemplos bons, que nos desafiam aí a ser mais como o Senhor. Olha o que o Senhor diz em Atos capítulo, em 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 em diante. Nós conhecemos bem o verso 17, Mas olha o 18. E tudo isto provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus, verso 19, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não tomando em conta aos homens seus pecados,
e nos encarregou a nós a palavra da reconciliação. Assim que somos embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por intermédio nosso. Os rogamos em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus. Uau! Que forte essa palavra. Olha o que o Senhor diz aqui que nós somos, verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual que é o nosso ministério? O ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Amados, e devemos nós exercer esse ministério. O ministério da reconciliação. E como funciona esse ministério? Verso 21. Verso 19. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não tomando em conta aos homens seus pecados, e nos encarregou a nós a palavra da reconciliação. E nos encarregou a nós a palavra da reconciliação. Nós temos essa palavra, irmãos, palavra da reconciliação. Mas eu quero aqui ser mais específico. Olha o versículo 20. Assim que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio. Os rogamos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Amados, nós, diz aqui o verso 20, somos embaixadores em nome de Cristo. Quem é você aos olhos de Deus? Você é um embaixador. Parou de gravar. Parou? Mas dá para colocar de novo para gravar? Você apertou lá? Aperta o botãozinho lá para gravar. Se tá cheio. Foi? Quem nós somos, né? Aos olhos de Cristo. É que... Foi? Foi? Obrigado. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Agora, olha que tremendo que é isso. Embaixador, o Senhor disse que nós somos. Um embaixador é uma pessoa que está investida de autoridade, de poder de representação. Isso é um embaixador. Ele representa a sua nação dentro de um outro país. Ele representa o seu rei no território de um outro rei. E ele vive de acordo com as leis do país que ele representa, e não do país que ele está. A sua embaixada é a soberania de um país dentro de outra nação. Se a pessoa invade uma embaixada, é como se fosse uma declaração de guerra. Agora, representação, né? Porque ele está investido de poder de representação. Quem? O embaixador. Representação significa tornar-se naquele que ele representa. O embaixador, ele se torna naquele que ele representa. Ele mostra a vontade do seu rei. Ele fala as palavras do seu rei. Ele mostra as obras do seu rei, os interesses do seu rei. Ele fala o que o rei manda. Por isso é importante que você seja guiado pelo Espírito Santo. Eu sou um embaixador. O que o Senhor quer que eu fale, Espírito Santo? E Ele vai falar através da tua vida, porque somos embaixadores. Aleluia! Ele fala o que o rei manda. E hoje, amados, você e eu estamos neste mundo, mas você e eu não somos deste mundo. Amém? Não somos deste mundo. A Bíblia diz em João capítulo 15, Jesus disse: vós não sois deste mundo. Antes, João 15, 9. Antes, porque eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Mas ele disse: vós não sois deste mundo. Você tem que saber, aqui este mundo não é o meu lar. Ou seja, eu estou aqui fisicamente, mas eu não sou daqui. Nós somos representantes do reino dos céus. Aleluia. É isso que nós somos, representantes, somos embaixadores. Eu estou representando aqui o reino dos céus. Eu não vivo conforme os
os princípios deste mundo. O príncipe deste mundo, ele não tem autoridade sobre a minha vida. Eu sou embaixador, eu tenho uma missão. E qual que é a nossa missão? Representar Jesus. O que significa isso? Representar Jesus significa apresentar de novo Jesus. Por quê? Porque as pessoas já ouviram de um Jesus histórico, mas eles não tiveram ainda um encontro com Jesus ressuscitado. E a nossa missão é representar Jesus, apresentar de novo Jesus a essas pessoas, porque somos embaixadores. É isso que Paulo está falando. Somos embaixadores. E como embaixadores, amados, olha o que ele diz aqui. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio. Os rogamos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Olha o que ele rogava. Como se Deus rogasse por nosso intermédio. Preste atenção nisso. Como se Deus rogasse por nosso intermédio. Ou seja, você e eu somos canais de Deus para que Ele rogue por nosso intermédio para as pessoas. Ele vai usar a tua boca, Ele vai usar os teus pés, Ele vai usar as tuas mãos para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus usa, amados, as nossas vidas como instrumentos em suas mãos, porque somos seus servos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé para aprender que estamos terminando. Amados, temos visto aqui neste estudo de hoje com respeito a ter uma vida de oração. Como está a tua vida de oração? Temos visto no estudo de hoje com respeito a forçar as pessoas a que venham a buscar a Deus, a suprir as necessidades das pessoas em diferentes áreas, porque assim Jesus fazia. A orar por trabalhadores, orar pelas almas perdidas, a interceder por eles, nos colocar na brecha, a buscar um avivamento pessoal, a ser cheios do Espírito Santo, amados, ser cheios do Espírito Santo para poder testificar de Jesus. Como está a tua vida de leitura da Bíblia? Como está a tua busca do Senhor? Que você possa intensificar e priorizar esses princípios espirituais. Que possamos desejar com que os que foram ganhos, possamos nós discipular essas pessoas, possamos nós dar continuação, integrando essas pessoas, para que venham perseverar na doutrina dos apóstolos, que nós não nos envergonhemos da palavra, senão que tenhamos orgulho, cheios do Espírito Santo, possamos ser. Amém? Aleluia. Que possamos ser esses embaixadores do Senhor, ser esses embaixadores do Senhor nessa geração. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esses 3 dias já, Senhor, que estamos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra. Vendo, Senhor, como nós precisamos, Senhor, nos moldar a ela, Senhor, para poder, Senhor amado, viver um avivamento em nossas vidas e levar, Senhor, avivamento às demais pessoas. Ó Pai, faz de nós pessoas de oração. Faz de nós pessoas, Pai, que passemos